Então hoje a gente vai falar sobre o livro de Levítico. É um livro muito legal, é um livro que fala sobre santificação, a gente vai entender isso. Eu vou falar de uma forma bem simples, assim, antes da gente começar a estudar o livro, eu vou explicar o que é o livro, né? Pra gente ter uma ideia do que a gente está falando nesse livro, né? E esse livro nos aponta a Cristo. A gente vai ver que incrível, que extraordinário esse livro. Eu vou dar um resumão agora, assim, sobre o significado desse livro e por que ele aponta para Cristo. A gente vai ver como era antes de Cristo e como é agora, né? Então, a gente vai ver sobre isso. O livro de Levítico é a santificação do povo, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. É um livro muito legal. Estou muito animada, que é o quarto livro que a gente vai começar agora, né? Graças a Deus tem fluído muito bem, né? Esse estudo, esse projeto que Deus colocou na minha vida, né? Amém, tem dado muito certo, graças a Deus, né? Graças a Deus, muita gente tem participado, né? Tem sido bênção em todas as vidas, na minha, em todas as vidas, amém. Então, agora, antes de falar sobre o livro de Levítico, tá? Antes de começar o livro de Levítico, eu vou fazer primeiro um apanhado do livro e eu vou remeter ao Novo Testamento para a gente entender qual é o significado desse livro, para a gente estudar o livro sabendo o significado dele. A paz, boa noite, Claudemar. Muita gente pula o livro de Levítico, né? Como é muito sacrifício, é muita informação ali, muito ritual, as pessoas pulam. Mas não é bom pular, é legal. Quando você entende o que é aquilo, você não pula, porque você tem um significado para estar lendo aquilo. Você sabe por que você está lendo aquilo. É diferente. Então, por isso que eu vou explicar. Porque se eu não explicar, às vezes a gente se cansa realmente, a pessoa vai falar, eu vou pular esse livro, né? E não é um livro que se pule, é um livro que ele é muito mencionado no Novo Testamento, e é um livro que nos aponta o que Cristo fez por nós, como que foi, o que aconteceu com Cristo. Então, é muito legal, é um livro que tem um significado especial, mas o problema é encontrar esse significado. Quando a gente encontra o significado de uma coisa, a gente sente mais ânimo de seguir adiante naquilo, né? Então, quando a gente não entende o livro de Levítico, a gente não quer estudar, a gente pula o livro de Levítico, mas é um livro que vale a pena ser estudado, e eu vou explicar por que agora, inaugurando o livro de Levítico, eu vou explicar para vocês se animarem a estudar esse livro. É um livro curtinho, mas é um livro de rituais, realmente, fala algumas coisas assim, né, que às vezes as pessoas se cansam de ouvir, mas é muito legal quando você compreende, né, do que se trata esse livro, tá? Então agora, antes de entrar no livro de Levítico, eu vou ler alguns versículos de outros livros e vou explicar, porque eles nos apontam ao livro de Levítico. Eu vou explicar qual a ligação que há para a gente compreender bem o que é o livro de Levítico antes de começar a estudar ele, né? Porque às vezes a gente estuda algo sem entender o que é aquilo, a gente não dá importância. Quando a gente entende o valor daquilo, a gente dá uma importância maior. Então eu vou explicar qual é o valor do livro de Levítico, tá bom? Então agora, antes de entrar no livro de Levítico, eu vou fazer esse apanhado para a gente compreender o que é o livro de Levítico. Primeiro, eu convido vocês a lerem comigo o primeiro livro de Samuel, né, capítulo 15, versículo 22, diz assim, porém, Samuel disse, né, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Eu vou ler os 3 versículos que eu deixei aqui anotado. 3 não, são 4 que eu deixei anotado. E depois eu vou explicar, porque eles têm a ver com o livro de Levítico. Eu vou explicar aqui o que quer dizer, tá bom? Pra gente compreender bem o livro de Levítico do que ele nos fala. Então, no livro de Oséias também a gente lê o seguinte, no capítulo 6, versículo 6. Diz assim, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aí no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 7, diz assim, mas se vocês soubessem o que significa misericórdia eu quero e não holocaustos, vocês não teriam condenado inocentes. Aí, no último agora, a última referência que eu vou dar para a gente falar sobre o livro de Levítico é o livro de Romanos, né? A carta de Romanos. Então, a carta de Romanos, capítulo 12, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. O vosso culto racional é a entrega do seu corpo em sacrifício vivo a Deus, é isso que diz. Então agora a gente vai entender o livro de Levítico. A gente lembra que aqui, nesse contexto histórico, esse povo havia acabado de ser liberto do Egito, né? Eles eram escravos ali no Egito. Era um povo que tinha esquecido do Deus de Abraão. Eles tinham se esquecido, a gente lembra disso, que eles se esqueceram. Eles adoravam aos deuses egípcios. Quando Moisés vem e fala, né, que Deus veio os libertar, o que eles fazem? Eles não têm dificuldade em acrescentar mais um Deus à tabela de deuses que eles já serviam. Então, para eles não é problema acrescentar mais um Deus, eles acrescentaram mais o Deus. Mas uma coisa que Deus deixa muito clara, eu não quero ser acrescentado a uma lista de deuses, né? Eu quero ser o seu único Deus. Então, esse era o problema daquele povo. Não havia dificuldade para aquele povo de acrescentar um Deus a mais em tantos deuses que eles já adoravam. Eles já adoravam tanto os deuses dos egípcios, um a mais não ia fazer diferença. Mas Deus queria deixar claro para eles que não queria que fosse mais um Deus adorado, mas que fosse o único Deus adorado. Então, essa foi a dificuldade do povo de Israel, em entender que eles tinham que largar todos os outros deuses que eles conheciam, né, até então, os mais de 2.000 deuses. Segundo os estudiosos, né, ali no Egito, adoravam muito mais de 2.000 deuses. Então, eles tinham que abandonar todos esses 2.000 deuses, para compreender que em um Deus eles tinham tudo que os outros diziam oferecer e muito mais. Mas eles não entendiam isso. Eles não conseguiam compreender isso. Eles achavam, não, eu preciso de uma garantia, né? Melhor ficar com mais deuses do que ficar só com um. Só que eles não sabiam que não era a quantidade, mas bastava aquele Deus, porque aquele Deus era o poderoso, né? E não os outros. Então, havia essa dificuldade ali. Então, agora, Deus vai impor alguns rituais para esse povo. Mas não é que Deus é um Deus cruel, um Deus louco, né? Que vai começar a descrever aqui mortes, né? Que mortes têm que ser feitas por tais coisas. A gente lembra que isso não era novidade para esse povo. Por quê? Porque eles já seguiam rituais pagãos. Então, era um povo que já era habituado a fazer rituais para deuses, né? Para aqueles deuses egípcios. E dentre esses rituais que eles faziam para os deuses egípcios, eles matavam filhos para oferecer para essas divindades egípcias. Eles se cortavam, ofereciam o seu próprio sangue, se cortavam e ficavam oferecendo o seu próprio sangue. Então, como haviam aberrações, o que Deus vai fazer agora? Deus vai mostrar para eles qual que é o caminho certo, porque senão esse povo ia fazer essas aberrações, achando que estavam certas. Como era um povo que eles não tinham direcionamento, tudo que eles sabiam, eles aprenderam com os egípcios, então eles achariam o quê? Que Deus iria se agradar daquilo. Então eles iam começar a matar os filhos deles, eles iam começar a se cortar, querendo entregar o próprio sangue para Deus. Então eles não compreendiam aquilo. Então agora Deus vai ensinar esse povo qual que é a forma certa de Deus receber, né? Porque até então, se não for dessa forma, Deus não vai receber. Então Deus fala, vocês querem fazer sacrifícios para mim? Vocês vão fazer, mas vocês vão fazer certo. Vocês não vão fazer errado como vocês faziam lá no Egito, né? Vocês vão fazer corretamente agora. Mas, conforme esses quatro passagens que eu li para vocês, o intuito de Deus não era o sacrifício. Deus não queria a morte de nenhum animal. Deus não queria que nenhum animal fosse morto. Deus não queria que nada disso acontecesse. O propósito de Deus era mostrar para aquele povo que o pecado não compensava. Então, se o povo peca, o povo tem que matar o seu animal. Então, sai do teu bolso. Tem um custo, né? Às vezes a pessoa só entende quando sai do bolso, né? Quando fere o bolso dela, dói. Então, a pessoa entende. Então, foi esse o propósito de Deus. Eu vou fazer esse povo, então, arcar, né? Perder do bolso deles, né? Os gados deles, os bens deles, eles vão perder por conta do pecado deles. Então, eles vão entender que pecado não compensa. Então, compensa o quê? Compensa você andar em santidade. Se você andar em santidade, você não vai precisar oferecer sacrifício. Era esse o intuito de Deus.
Não era o intuito de que aquele povo vivesse sacrificando, mas que aquele povo entendesse que se eles não pecassem, não precisariam sacrificar. Por isso que fala, né? A obediência vale muito mais do que o sacrifício. Se eles obedecessem, eles não precisariam sacrificar, né? Se eles tivessem misericórdia, eles não precisariam sacrificar, porque eles não seriam tomados pela ira e iam matar alguém, iam fazer alguma coisa errada. Então, mais valeria, né, a misericórdia e a obediência do que o sacrifício. Então, esse era o intuito central aqui, né? O intuito de Deus era esse, que eles não fizessem. Não era para pecar, porque se pecasse ia doer no bolso, né? O sentido era esse aqui que Deus estava dando. Então, agora, né? Peraí, só um instante que eu mexi aqui errado. Então, era esse o sentido, né? Agora, o livro de Levítico, a gente vai ver o seguinte. No livro de Levítico, Deus fala, havia um sacrifício para cada coisa. Por exemplo, a pessoa queria ter paz com Deus. Era um tipo de sacrifício. Tinha que matar um animal de tal jeito, tinha todo um ritual. A pessoa queria se reconciliar com Deus, era outro sacrifício. A pessoa não queria pedir nada, só queria agradecer, era outro sacrifício. A pessoa pecou. Então, era outro sacrifício. A pessoa pecou sem ter consciência que estava pecando. Foi sem querer, pecou sem querer. Era outro sacrifício. A pessoa pecou em relação a coisas sagradas. Era outro sacrifício. Era um monte de sacrifício. Cada coisa, cada pecado era um sacrifício diferente. Então, eram rituais diferentes para cada coisa. E você tinha que fazer essas coisas diferentes para você conseguir alcançar a Deus. Então, o livro de Levítico é isso. Deus vai dar um manual de como aquele povo podia voltar a ter uma conexão com ele, né? Então, como ali o pecado, né, tirava essa comunhão com Deus que a gente viu já, né, na Bíblia até agora, desde o livro de Gênesis, como o pecado tira a comunhão que o povo tem com Deus e torna o espírito morto, que é a ligação que o povo tem com Deus. Então, Deus agora dá a fórmula para esse espírito reviver, mas essa é uma fórmula temporária. Porque não tem como, né, um sangue de um animal purificar perpetuamente um outro gênero, porque o humano é um gênero, o animal é outro gênero, são diferentes, né? Então não tem como um animal pagar por uma coisa que é de um humano. Um humano precisa pagar por uma coisa de um humano, não tem como um animal pagar. Então era algo temporário. Isso daqui foi um jeito que Deus deu temporariamente para manter esse povo santificado e manter esse povo seguindo, né, alcançando até a vinda de Cristo, né? Até que Cristo viesse. A paz, boa noite, Pati. Até que Cristo viesse, né? E nele sim fosse ser feito ali o sacrifício perfeito. Então, o que acontece quando Cristo vem? Quando Cristo vem, todos esses sacrifícios que eu falei, que a gente vai estudar em Levítico, se fazem em Cristo. Então, por isso que diz que Cristo é o sacrifício perfeito. Porque nele você consegue tudo. Tudo isso que está dizendo aqui no livro de Levítico vai ensinar que cada coisa era um sacrifício diferente. Em Cristo você consegue tudo. Em Cristo você consegue se reconciliar com Deus. Em Cristo você consegue que todos os seus pecados sejam apagados, se libertar, né, do seu antigo eu. Você consegue tudo em Cristo. Então, Cristo veio como sacrifício perfeito. Mas a gente lembra que eu sempre falei que a Bíblia, né, ela vem vindo numa crescente. Conforme você vai estudando a Bíblia, você vai vendo que a revelação de Deus vai aumentando. Porque é como uma criança, é como se ensina para uma criança. Você começa com uma criança ensinando ela o abecedário. Ensina o A, B, C, D. Depois você vai ensinando a criança a juntar sílabas. Depois você ensina a criança a ler uma palavra. Depois você vai ensinando a criança e a criança vai crescendo. E é assim que é a Bíblia. Se você para ver, a revelação de Gênesis é muito menor do que a revelação de Êxodo. Então a revelação de Deus vai aumentando, né, conforme vai passando a Bíblia, até que a revelação é completa em Jesus Cristo. Então é isso que quer dizer o livro de Levítico. O livro de Levítico era um povo que precisava ser santificado, né? É um povo que foi separado por Deus, era um povo que foi separado para ser um povo santo, era um povo que foi separado para ser exemplo para todas as nações, né? Para que todas as nações vissem neles ali como voltar, né, ao estado
original, qual a diferença de seguir a Deus, de ser escolhido, da obediência, né, te levar a Deus. Então, era um povo diferenciado, mas esse povo precisava ser santificado, né? E a única forma da santificação ali realmente, né, era com o cumprimento da palavra de Deus, né? Então, Deus havia falado que todo aquele, né, que cumprisse um pecado deveria morrer. E Deus havia falado desde Adão, né, que o pecado o levaria à morte e toda a sua descendência. O que nasce de morto é morto, né? Então, agora Deus precisa cumprir a palavra dele e ao mesmo tempo santificar um povo. Então, o que acontece, né? Em Jesus Cristo, né, se faz perfeito todos esses sacrifícios, né? Então, Deus precisava santificar esse povo, né? Era um povo que precisava ser santificado, mas ao mesmo tempo Deus tinha que cumprir sua palavra. Deus cumpre a sua palavra, mas ao mesmo tempo ele precisa santificar aquele povo. Então, qual que era a forma de Deus cumprir o que ele disse, que teria morte, né? O pecado leva à morte, então tem que ter morte. Então, Deus falou que aquele que nasce de Adão, né, já nasce morto. O morto nasce um morto tem um morto. Então, já nasceu morto de Adão. Então, qual que era a única forma de Deus cumprir a sua palavra, né? Deus tem que cumprir o que ele disse lá em Gênesis. Então, Deus tem que cumprir que o homem vai nascer morto. Então, o homem tem que nascer morto. Então, Deus tem que cumprir o que ele disse, de que o pecado leva à morte também, né? Então, como que ele vai cumprir agora? Por meio desses animais que eram animais, né, que não tinham pecado em si. Então, eles podiam pagar pela vida de um pecador, porque em si não havia pecado. Então, eles traziam para si o pecado do outro, né? Era Deus ensinando esse povo sobre Jesus Cristo, né? Então, Deus estava ensinando já aqui. Então, a única fórmula que Deus encontrou nessa época de santificar esse povo, porque não era o tempo ainda de Cristo vir, né? O povo estava se preparando para a vinda de Cristo. Então, a única fórmula, o único jeito ali de santificar esse povo e cumprir a palavra de Deus era essa. Deus falou que todo aquele que vem de Adão já vem morto, a herança do pecado. Então, qual é a única forma de se reconciliar com Deus? É através do holocausto, a gente vai ver. Então, Deus lança essa forma de sacrifício que é aquilo que reconecta o homem a Deus. O homem pecou, né? O homem foi reconectado com Deus ali, houve uma reconexão com Deus, mas o homem pecou. A reconexão com Deus não paga o pecado do homem, houve apenas uma reconexão, mas o pecado precisa ser pago. Então, a gente vai ver aqui que tem também o sacrifício pelo pecado. Então, Deus vai dar vários sacrifícios aqui para que haja uma comunhão perfeita entre o homem e Deus, cumprindo-se a palavra de Deus, porque conforme a gente já disse, né, a palavra de Deus não volta vazia. Então, se Deus disse que o pecado leva à morte, tem que ter morte, alguém tem que morrer. Mas quem vai morrer aqui são os animais. Porém, né, é um livramento temporário. Não tem como um sangue de um bode livrar um homem eternamente do seu pecado, né? Porque o bode é diferente do homem, precisa ser ali o mesmo gênero, né? Precisa estar ali no mesmo nível, precisa ser o mesmo... A paz, boa noite, Claudinha. Precisa estar ali no mesmo nível. Então, somente um homem poderia livrar outro homem, né? Então, por isso que o livro de Levítico é muito importante, gente. Muita gente pula esse livro sem compreender isso. Então, por isso que eu estou dando toda essa introdução para a gente ver qual é a importância desse livro. É um livro que foi dado por Deus para santificar um povo quando não existia Jesus Cristo. Hoje nós somos santificados por Cristo, a tal ponto de Deus morar dentro de nós. Nós somos tão santos, tão justos, não em nós mesmos, mas em Cristo, que o próprio Deus habita dentro de nós. No Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo ele habita dentro de nós. Então hoje é por Cristo, mas nessa época não existia Cristo. E esse povo precisava seguir em santidade até que Jesus Cristo viesse. Então Deus deu um jeito aqui para esse povo se manter em santidade até que se cumprisse a palavra de Jesus Cristo viesse no tempo certo, né? Porque Jesus Cristo precisaria vir num tempo em que o povo entendesse
o que Jesus Cristo está fazendo ali. Porque nesse tempo aqui o povo era muito primitivo, eles não entenderiam. Era um povo que estava achando normal sacrificar filhos, né? Então era normal, por isso que Deus vai lançar essas normas aqui, esse sacrifício no livro de Levítico, porque senão ia ter hebreu ali matando filho para entregar para Deus. Então por isso que Deus discrimina o que é aceito por ele, o que é bom para ele, o que não é bom para ele. Da mesma forma a gente vai ver aqui também que Deus vai falar quais são as festas que podem ser aceitas para ele. Porque a gente lembra que quando foi feito o bezerro de ouro lá no deserto, no Êxodo, eles falaram que, vamos fazer uma festa para Deus, o bezerro que tirou a gente lá do Egito, né? E eles fizeram uma orgia na festa. A gente lembra que era uma orgia. E eles achavam que aquilo era uma festa em que Deus se agradava, no meio daquela orgia toda. Então, esse livro agora de Levítico, Deus vai falar, não, vocês querem me agradar fazendo uma festa para mim? Então, a festa tem que ser assim, assim, assim. Vocês têm que fazer isso pode na minha festa. Fora isso, não tá me agradando, não. Não é pra mim essa festa. Vocês estão fazendo festa pra vocês mesmos. Então, houve essa necessidade de Deus explicar o que é bom que ele receba e o que não é bom. Porque aquele povo ele não entendia. Eles achavam que Deus se agradava de ir lá e entregar um filho no altar, né? De ir lá e pegar seu sangue e derramar sobre o altar. Então, eles não tinham essa compreensão. Então, vem essa necessidade de Deus falar quais são os sacrifícios que são aceitos por ele e qual a necessidade de sacrifício, né? Existem sacrifícios que a gente vai ver que Deus vai falar que são voluntários, não é obrigado, você entrega se você quer. Mas tem sacrifícios que são obrigatórios, por exemplo, do pecado. Então, é obrigado, você tem que fazer esse sacrifício. Então, a gente vai ver isso agora. Porém, esse livro de Levítico, né, mais para frente, a gente vai ver que todos os sacrifícios, né, eles se aperfeiçoam em Cristo. Então, aqui, para cada coisa havia um sacrifício, e em Cristo você encontra o sacrifício perfeito. Em Cristo, você consegue o sacrifício perfeito para alcançar toda a santidade. Então, é isso que trata o livro de Levítico. Amém. Então, agora eu acho que eu já dei uma boa introdução. Então, a gente vai entrar agora no capítulo 1 do livro de Levítico. Diz assim no versículo 1 do capítulo 1 do livro de Levítico. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. A gente lembra que quando a gente finalizou o livro de Êxodo, a gente terminou na construção do tabernáculo. Eles ergueram um tabernáculo, montou o tabernáculo, a gente lembra, né? E o que acontece? Quando terminou toda a montagem do tabernáculo, a gente lembra que veio a coluna de nuvem e encheu todo o tabernáculo, né? Encheu de tal ponto que Moisés não podia entrar no tabernáculo. Ninguém podia entrar no tabernáculo, né? Era uma nuvem densa. Então, você não podia entrar ali no tabernáculo. Aí, acabou aí. A gente lembra que depois que acabou aí, eu expliquei, né? Que não ia ficar sempre aquela coluna pairando ali sobre o tabernáculo inteiro. Porque os sacerdotes precisavam entrar no tabernáculo, né? Para fazer o serviço. Então, ficou realmente só para mostrar a satisfação de Deus ali na tua casa. Mas depois, a gente lembra que eu falei que a coluna de nuvem vai toda pro Santo dos Santos, né? Então, a coluna inteira de nuvem começa a ficar ali saindo de cima do Santo dos Santos. Então, nisso, né, agora, a gente lembra que Moisés, ele não é sacerdote. Moisés não é sumo sacerdote. Então, Moisés, ele não pode ficar passeando dentro da tenda, né? Deus havia falado, Moisés, quando você for falar comigo, você vai vir aqui dentro do tabernáculo, né, no lugar santo, né, onde tem a mesa de proposição, que a gente já viu, onde tem o candelabro, né, que a gente já estudou, onde tem o altar do incenso de ouro. Você vai parar em frente ao altar do incenso de ouro e você vai conversar comigo, né? Deus havia falado isso para Moisés. Mas o que acontece? Moisés não é sacerdote. Moisés não é sumo sacerdote. Então, Moisés, ele tem noção disso. Então, Moisés não vai ficar passeando no tabernáculo se ele não pode. Moisés só vai lá quando Deus chama. Então, a gente vê que extraordinário acontece aqui no versículo 1. O que está acontecendo? Deixa eu ver se eu acho aqui o desenho para mostrar para vocês. Só um instante, gente. O que acontece aqui, né? Achei. O que acontece aqui no versículo 1? Aqui, né, a gente lembra, é o tabernáculo, né? Então, o que acontece aqui no tabernáculo?
Deus está aqui, né? A coluna de nuvem fica aqui no Santo dos Santos. Então, Deus agora, daqui de dentro, Moisés está fora. Moisés não está aqui dentro, porque Moisés não pode ficar entrando. Moisés não é sacerdote. Moisés não é sumo sacerdote para ele ficar passeando aqui para lá e para cá. Moisés, ele é um homem disciplinado. Ele é um homem fiel, um homem humilde, né? Então, ele não ia ficar passeando aqui só para dizer que ele pode. Então, ele só entrava quando Deus o chamava. E ele vinha e conversava com Deus aqui, né? Aqui de frente pro altar do incenso. E aqui a gente lembra que tinha o véu, né? O véu que cobria aqui a Arca da Aliança. E Deus estava aqui, né? Na coluna de nuvem estava aqui. Então, o que acontece agora no versículo 1? Moisés está fora daqui. Moisés está lá pelo arraial. Está fora disso daqui. Deus aqui, com o som da voz dele de trovão, né? Chama Moisés. Por quê? Porque Moisés não podia ficar lá dentro. Então, Deus chama Moisés lá para dentro. Então, aqui de dentro sai aquela voz de trovão, né, de Deus, chamando Moisés lá para dentro. Então, Deus fala, Moisés, vem até aqui, quero falar com você, né? Então, Moisés provavelmente faz o quê? Vai até... Deus não vai ficar gritando, né, lá do tabernáculo, né, lá da coluna de nuvem de dentro do tabernáculo para todo mundo ouvir. Ele deve ter falado somente, Moisés, vem até aqui, né? Então, Moisés vai até lá, dentro do tabernáculo, para em frente ao altar do incenso, que a gente já aprendeu no livro de Êxodo, né? Ali o altar de ouro, para ali em frente. E Deus, então, conversa com Moisés. Aí, no versículo 2, então, diz o que Deus vai falar para Moisés. Deus vai começar a falar para Moisés sobre os sacrifícios, né? Então, no capítulo 1, a gente vai estudar sobre o holocausto. Muita gente às vezes confunde, né? Holocausto significa oferta queimada, né? Ela é queimada por completo, né? E o cheiro sobe aos céus, né? Então a fumaça sobe aos céus e isso agrada a Deus, uma oferta inteira, completa, né? Então agora Deus vai falar sobre essa oferta. Só que conforme eu disse na introdução do Levítico, cada oferta é para uma coisa. Então tem muita gente que às vezes acha, né? Confunde e acha que o holocausto é para o pecado. Essa oferta que a gente vai estudar no capítulo 1, mas não é. A gente vai ver que não é, porque a oferta para o pecado, o sacrifício para o pecado, a gente vai ver no capítulo 6. Tanto que quando Arão e os filhos de Arão forem começar ali o trabalho deles, eles vão ter que oferecer primeiro por si, né? Antes de fazer pelo povo, eles têm que fazer primeiro por si. E a gente vai ver que eles vão oferecer por si um holocausto e uma oferta do pecado, um sacrifício pelo pecado. Então, são coisas diferentes. O holocausto, né? Ele significa uma reconciliação. Eu vou até explicar que tem no livro de Gênesis, tem essa mesma palavra em hebraico falada ali numa passagem em Gênesis que explica claramente pra gente, né? O que significa nesse capítulo 1 o holocausto que Deus fala. Por isso que no caso, quando Moisés for ali, né, levar Arão e os sacerdotes para que eles comecem a trabalhar, né? Arão e os filhos dele, né, vão ter que oferecer o holocausto e mais uma oferta do pecado. Vão ter que oferecer 2. Então, a gente vai ver que tem diferença. Eu tô falando bastante agora pra gente compreender que não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Então, o holocausto é para reconciliação do homem com Deus. Você se reconcilia com Deus. De forma que Deus aplaca a sua ira, né? De forma que Deus... te aceita de novo, né? A raiva dele vai embora e ele te aceita de novo. Porém, isso não pagou o teu pecado. Você não cumpriu o teu pecado. Você só foi aceito. Então, por isso que ele vai precisar oferecer 2 vezes Arão e os sacerdotes. A gente vai ver. Eles vão precisar oferecer 2 vezes, porque o holocausto não pagou o pecado deles. O que vai pagar o pecado deles é a oferta do pecado. Então, eles precisam fazer um sacrifício do pecado. Eles fazem um sacrifício para se limpar do pecado. Bastou? Não. Eles têm que ser aceitos de novo por Deus, né? Então, existem vários sacrifícios. Por isso que eu falo que em Cristo se resume tudo. Em Cristo, nós... pagamos, tivemos o pagamento do pecado e fomos aceitos novamente por Deus. Porque uma coisa é você pagar sua dívida.
Outra coisa é você ficar bem com a pessoa. E é isso que acontece. Não só tem a dívida paga, mas você fica bem com a pessoa. Então é isso que acontece. No capítulo 1 significa reconciliação, não é o pagamento da dívida, é a reconciliação. Então diz assim no versículo 1, né, que Deus, lá da coluna de nuvem, lá dentro do tabernáculo, chama Moisés lá para dentro para ter uma conversa ali com Moisés. Então Moisés vai lá para dentro, né, e conversa com Deus. Aí no versículo 2 começa a falar, né? Deus começa a dizer, Moisés, você vai falar o seguinte para o povo de Israel. Quando algum de vocês, né, me trouxer oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo, né, eu vou explicar o que acontece. Há uma preocupação com os pobres. Nem todo mundo era rico, nem todo mundo tinha gado, né? Então agora a gente vai ver no capítulo 1 uma preocupação com quem é pobre, porque senão o pobre não pode se reconciliar com Deus. E quem não tem gado não vai se reconciliar com Deus. Então há essa preocupação aqui. A gente vai ver que tem a possibilidade, mas mesmo assim tem que ter um pagamento. Então é um pagamento menor, mais barato, mas tem que ter um pagamento porque a pessoa era pobre, né? Mas então aqui diz, né, no versículo 2, fala aos filhos de Israel e diga para eles, né, quando algum de vocês trouxer a oferta de gado, essa oferta de gado é de quem tem dinheiro. É gado gordo, é boi, é touro, né? Então são gados maiores. Então quem pode oferecer, né, como oferta um gado grande? Quem tem dinheiro, quem tinha posses na época. E não eram todos. Então aqui diz, né, vocês vão trazer, mas é do rebanho de vocês. Porque senão o que acontece? A pessoa vai querer pegar do rebanho do vizinho para sacrificar, né? Eu não vou gastar do meu não, né? Eu não vou perder do meu bem não, eu vou sacrificar do bem do vizinho. Então aqui Deus deixa claro, é do teu rebanho, né? Você pega um gado do teu rebanho. Ou diz aqui, ou de gado miúdo. O que é um gado miúdo? Gado miúdo são os gados menores, né? Então, você não tem um gado grande, você não tem boi, você não tem touro, você não é aquele homem mais rico, né? Que tem mais condições, mas você tem uma ovelhinha ali, né? Você tem uma cabrinha, né? Que é mais barato, era muito mais em conta, né? Então, ali seria a classe média, né? Então, quem tem gado seria o rico. Quem tem a cabra ali, a ovelha, é a classe média, né? Então, você pode oferecer também, é isso que está dizendo aqui, né? Mas a gente vai ver que tem uma opção para o pobre. O pobre não vai ficar, porque imagina, tem gente que não tinha cabra, tinha gente que não tinha ovelha, e essa pessoa ia oferecer o quê, né? Essa pessoa não ia se reconciliar com Deus, essa pessoa não ia poder pagar pelos seus pecados, né? Não ia poder ter o pagamento pelos seus pecados e ter levado de si os seus pecados. Então, tem uma alternativa, Deus vai dar uma alternativa aqui para que os pobres não fiquem desamparados, né? Mas tem que ter uma morte. Então aqui, né, falado já do versículo 2, a gente compreendendo já que há essa diferença, esse cuidado, né, entre as classes ali, né, a paz, boa noite, Natália, né, então no versículo 3 continua, se a sua oferta for holocausto de gado, né? Então, o holocausto é o quê? O holocausto é a oferta queimada, a oferta completa. Você entrega tudo ali no altar para Deus. Então, você oferece tudo ali daquele animal. A gente vai ver que só o couro, né? O couro vai ser tirado. Mas você entrega tudo ali. O animal é totalmente entregue para Deus. Então, aqui diz, se a sua oferta for holocausto de gado, né? Então, se você for queimar um gado inteiramente, o gado inteiro é meu, né? A gente lembra que os sacerdotes, né? O sumo sacerdote e os sacerdotes, dependendo da oferta, a gente vai ver que existem algumas ofertas, alguns sacrifícios que eles participam, eles comem. Então, uma parte vai para Deus, uma parte eles comem, eles podem comer, fazia parte do pagamento deles ali, né? Então, eles dividiam com Deus esse privilégio de comer ali o que Deus comia. Então, mas aqui não. No holocausto não, o holocausto é inteiramente para Deus, né? O couro do animal vai ser dado para os sacerdotes, mas o animal inteiro, ele é queimado para Deus ali no altar. Então diz aqui, né, no versículo 3, se a sua oferta, né, for holocausto, né, se for queimar um gado inteiro, né, para Deus, né? O gado aqui tá falando gado grande, né? Então, se a pessoa, né, for um rico, né? Nessa época, para ter um gado grande era um rico. Então, se a pessoa que tá querendo me trazer uma oferta, né? Ela quiser me trazer do gado dela, ela tem condições, é rico e quer me trazer do gado dela, então ela me traga, né, do gado dela, mas tem que ser um macho.
né? Então aqui diz que tem que ser um macho. A gente lembra que isso é algo interessante, porque isso, né, esse holocausto é um holocausto de aplacamento da ira de Deus, né, de reconciliação com Deus, mas tem que ser um macho, porque aponta a Cristo, né, e aponta também para Adão, que foi o primeiro a ser feito, né, então você tem que se reconciliar também com aquele primeiro que foi feito, né, então aponta principalmente para Cristo, né, então aponta aqui para Cristo, tinha que ser um macho, não adianta trazer uma fêmea do gado, tem que ser macho, tem que ser boi, tem que ser touro, tem que ser um macho, né, então diz aqui, e sem defeito. Então, não podia oferecer para Deus. Imagina, você tá ali oferecendo uma oferta para Deus, vai levar um boi que é manco, vai levar um boi que é cego, né? Não me serve mais, tá cego, deixa eu oferecer para Deus. Se não serve para você, muito menos para Deus, né? Então, não ofereça, né? E outra, o sacrifício tem que ser perfeito, né? Porque senão, como que ele vai pagar? Se não for perfeito, então tem que ser perfeito. O sacrifício mostra a perfeição, né? Então tem que ser um animal perfeito, não pode ter nenhum problema ali no animal, né? Aí diz aqui, se a sua oferta for de gado, né? O seu holocausto for de gado, você vai trazer ele macho, sem defeito nenhum, até a porta da entrada ali da tenda da congregação, ou trará, né? Então, o que acontece? A pessoa vai trazer o animalzinho dela, né? Vai entrar aqui e vai trazer o animalzinho dela aqui. A pessoa vai entrar aqui. A pessoa podia entrar aqui. A gente vai ver que a pessoa vai entrar aqui porque a pessoa é que vai ter que matar o animal. A pessoa própria vai lá e vai matar o animal. Não é o sacerdote, não. É ela que vai matar. Então, a pessoa vinha, entrava aqui com o animal dela e ficava aqui dentro com o animalzinho dela, aqui dentro do átrio, né? Então, diz no versículo 3, se a sua oferta, né, for holocausto, é uma oferta queimada completa, de gado, né, gados maiores para os ricos, né, trará macho sem defeito. E você vai trazer esse animal até a porta da entrada da congregação, né? Então, você vai trazer esse animal até a porta da entrada. A congregação é esse daqui, né? Então, você vai trazer esse animal até aqui, essa região aqui, que é a região onde vai começar o sacrifício, que a gente vai ver como que vai ser feito. Aí diz assim, você vai trazer a porta da entrada da congregação, né? Para que o homem seja aceito perante Deus. Então, esse animal do capítulo 1 não é o animal que paga pelo pecado do homem. Ele faz o homem ser reconciliado com Deus, mas não paga o pecado, né? Foi o que eu falei, realmente precisa de 2 sacrifícios, porque um é para você pagar pelo seu pecado. Um é para você pagar. Se Deus falou que o pecado levava à morte, então você precisa pagar o seu pecado e precisa morrer, né? Porque a palavra de Deus se cumpre. Então, a única forma de cumprir a palavra de Deus e realmente morrer seria transmitindo a paz. Boa noite, Lucas. Seria transmitindo o seu pecado para o animal, né? Então, você vai transmitir o seu pecado para o animal. Ali você vai ter o pagamento do seu pecado. Mas você pagou o seu pecado, mas isso não significa que Deus te aceitou de novo, mas você pagou o seu pecado. Agora, aqui no capítulo 1, está dizendo que você está oferecendo esse sacrifício para ser aceito por Deus, né? Para você ser reconciliado com Deus, para que Deus te receba. Você pagar seu pecado, sua dívida com Deus é uma coisa, mas agora o seu credor voltar a te receber de boa, né? É outra. É isso que significa aqui. Você estava devendo uma dívida para Deus, porque Deus falou que ia morrer. Quem pecasse ia morrer. Então, você está devendo a morte para Deus. Você vai e entrega a morte para Deus. Deus recebeu a morte, mas agora não quer dizer que ele vai querer ter amizade contigo de novo. Você devia a ele e pagou a dívida, né? Então, aqui significa que ele vai querer amizade de novo contigo, né? Então, é isso. Traduzindo de uma forma assim clara, simples, né? É isso. Então, diz aqui, né, que o homem seria reconciliado perante Deus. Aí no versículo 4, né, diz, antes da gente falar do versículo 4, para a gente ter uma ideia sobre esse termo de ser aceito, né, por Deus, né, para essa expiação, porque no versículo 4 vai dizer assim, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, né, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Aí quando fala expiação, às vezes a gente já liga expiação com pecado, né? Então a expiação vai ser expiação do pecado. Não era, esse animal não é expiação do pecado. Eu já falei nas aulas anteriores, no hebraico, né? Existe um dicionário interlinear, né? Strong,
que ele faz a tradução do termo em hebraico, né? E uma palavra em hebraico, por exemplo, para o português, né, teria 5, 6 possibilidades, né? Então, por isso que às vezes a gente vê tanta diferença de traduções. Por isso que a gente tem que analisar o contexto. É muito bom quando a gente estudar, a gente analisar o contexto daquilo, né? Por que aquilo estava sendo dito? O que estava acontecendo naquela época, né? Para quem que ele estava dando aquela mensagem, né? Como que eles viviam naquela época para estar acontecendo isso? Então a gente tem que estudar tudo isso, porque senão a gente não acaba criando heresia, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, aqui, esse termo que é usado nesse capítulo 1 é o mesmo termo que foi usado no livro de Gênesis, no capítulo 32, no versículo 20. Tá bom, Lucas, daqui a pouco eu olho. Então, é a mesma coisa que foi usado no livro de Gênesis, no capítulo 32, no versículo 20, né? Que diz o quê? Que diz que será... a gente lembra que Jacó havia roubado a bênção de Esaú, né? A gente lembra disso. E depois houve o reencontro ali deles. A gente lembra como Jacó estava com medo de Esaú, né? Quando a gente estudou o livro de Gênesis. E o que Jacó fez? Jacó falou, eu vou mandar um monte de presentes na minha frente. Assim, talvez eu aplaque a ira do meu irmão e o meu irmão me receba, meu irmão me aceite, né? É nesse sentido que é aqui. Quando a gente estuda o capítulo 1, é no mesmo sentido que está sendo falado, né? Então, para aplacar a ira de Deus, para que Deus volte a nos receber, né? Então, é nesse sentido. Não significa que está pagando o pecado. Você vai precisar pagar seu pecado, né? Mas uma coisa é você pagar o pecado, outra coisa é você ser aceito de novo. Então, aqui você vai ser aceito de novo. Então, agora, no versículo 5, né? Eu tô explicando bem para não gerar dúvida, né? Porque a gente vai chegar no capítulo 6 e a gente vai falar sobre a oferta do pecado. Aí a pessoa vai ficar em dúvida, fala, mas o holocausto já não era pecado? Porque o holocausto falou que era para expiação, né? Mas a expiação falada aqui é o mesmo termo em hebraico usado na entrega dos presentes de Jacó para Esaú. Então é no sentido de aplacar a ira mesmo, é no sentido de se reconciliar, é no sentido de ser aceito pelo outro, de outro te receber bem, de outro te perdoar. É nesse sentido, né? Não de pagar a dívida, ainda existe a dívida, você precisa pagar a dívida, mas o outro te perdoar e te aceitar de novo. É nesse sentido. Aí no versículo 5, né, diz assim, depois disso, então aqui seguindo a sequência, né, porque eu falei bastante para não perder, o que vai acontecer? A pessoa vai entrar aqui com o animal, né? A pessoa entra aqui com o holocausto que ela vai oferecer, né? Nesse caso que a gente tá lendo agora é um gado grande, né? Então a pessoa vai entrar com o boi aqui, né? Ela entra com o boi dela aqui que ela vai oferecer, entra aqui com o boi e ela vai colocar a mão dela na cabeça do boi. E vai confessar, vai passar para aquele animal, né? Tudo que ela fez de ruim, tudo que ela fez de errado, né? Mas não para que aquele animal pague pelos seus pecados, mas para que aquele animal cumpra nele, né, o serviço ali, né, de limpá-lo de tal forma para que ele possa ser aceito de novo por Deus, né, nesse sentido. Então ele vai pôr a mão na cabeça ali do boi, né, e vai ali passar para aquele boi a vida dele, né, é como se ele passasse a vida dele ali para aquele boi, como se ele tivesse se entregando, né, assim traduzindo, seria como se ele tivesse se entregando completamente naquele altar para Deus, né? Então, ele tá pondo a mão na cabeça do animal para que aquele animal represente ele naquele altar, como se ele estivesse deitado naquele altar e tivesse se entregue completamente para Deus. Então, é nesse sentido. Então, Deus o receba de novo. Deus se agrade disso e o receba de novo. É nesse sentido. Então, depois disso, dele pôr a mão na cabeça ali do animal, ele vai fazer o quê? No versículo 5 diz que ele vai matar o animal. Quem vai matar o animal? O pecador. Quem vai matar o animal é quem levou o animal. Então a pessoa vai entrar aqui com o animal e vai matar o animal. Ela que vai matar o animal. Aí diz que ele vai matar o animal perante Deus ali, né? Ali no átrio mesmo, ali. Ele vai matar. E os filhos de Arão, aí sim, agora os filhos de Arão vão mexer. Até então quem fez tudo foi o pecador, né? Então os filhos de Arão, os sacerdotes, né? Apresentarão sangue, né? Então a pessoa, o pecador entra lá com o boi, né? Ele põe a mão na cabeça do boi, né? Como se o boi representasse ele, a entrega dele. E depois disso ele vai e mata o boi. Aí esse sangue, né?
os sacerdotes, os filhos de Arão, vão apresentar esse sangue para Deus, né? E vão aspergir ali ao redor sobre o altar, né? Que está diante da porta da congregação, que é esse altar aqui de bronze que a gente já estudou, né? Então, vai ser sobre esse altar aqui. Então, no versículo 6 diz: então ele o esfolará. Ele quem? O pecador. O que é esfolar? É tirar a pele, tirar o couro. Então, o pecador, né, ele vai tirar a pele do animal. Ele vai tirar toda a pele do animal. A gente vê, quando a gente estudou o livro de Gênesis, né, eu falei sobre isso. O sacrifício que Deus ordenou que Abraão fizesse com Isaac foi esse. Era um holocausto. Quando a gente estudou o livro de Gênesis, eu até mencionei isso, né? A impressão que dá quando a gente chega no livro de Gênesis, né? É que Isaac era uma criancinha, não sabia o que fazia. Mas a gente lembra que a gente estudou que Isaac era grande. Isaac sabia. Isaac teve uma grande participação naquilo. E não é qualquer pessoa que se deita no altar se oferecendo, não. Isaac fez isso. Isaac se deitou consciente de que ele ia morrer ali naquele altar, né? E o que Abraão tinha que fazer era isso. Abraão ia ter que tirar a pele, porque era um holocausto que ele ia ter que entregar de Isaac. Então, ele ia fazer dessa forma aqui. Então, não era qualquer coisa. A gente lembra quando a gente estudou o livro de Gênesis, eu falei isso. Não era qualquer coisa. Não era qualquer coisa que ia acontecer ali, não, né? E é o que aconteceu com Cristo. Houve uma entrega inteira, né? Completa de Cristo. O holocausto significa a entrega completa. Completa para Deus. E foi isso que aconteceu. Então, aqui no versículo 6 diz, né? Então ele, né, quando no Novo Testamento fala também, né, que sejamos, né, um sacrifício vivo, né, para Deus ali, né, completo e perfeito para Deus, é isso, né, que nós nos ofereçamos, né, em vida, né, como sacrifício para Deus. Sacrifício é o quê? Morrer. Então, que nós sacrifiquemos a nossa carne, que nós morramos em nossa carne para Deus, né. Isso é o sacrifício vivo perfeito que nós podemos fazer, né, sacrificar a nossa carne, né, renunciar a nós mesmos, né, é isso que significa. Então, aqui no versículo 6 diz, então ele, né, o pecador, vai tirar a pele ali do animal, né, do holocausto ali que ele vai oferecer. E ele vai cortar o animal em pedaços para facilitar a queima, né? Então, para não ter problema ali, para queimar tudo realmente do animal, então o animal vai ser cortado em pedaços e vai ser distribuído ali no altar, para que a chama venha e consuma o animal completo, inteiro. Então, aqui diz, né, no versículo 7, e os filhos de Arão, né, o sacerdote, porão fogo sobre o altar. Esse é uma coisa muito interessante para a gente falar. Eles não vão colocar fogo. Quem vai colocar fogo no altar é Deus. A gente vai ver isso, é incrível. Eu vou explicar isso já para vocês agora, é muito extraordinário. No versículo 7 diz assim, né? E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, e o porão em ordem, lenha sobre o fogo. O que acontece? Esse porão fogo, no hebraico, né, tem o sentido de garantir. Eles vão garantir o fogo. O que acontece? A gente vai ver mais pra frente que eles não vão acender um fósforo, não vai ligar o fogo ali e vai colocar fogo no altar. Não são eles que vão. Deus vai derramar fogo ali naquele altar. Então, o que acontece? A gente vai estudar que esse fogo não vai apagar, não pode apagar. É um fogo que nunca vai apagar, não pode apagar esse fogo. Então, qual que é a função dos sacerdotes? É manter esse fogo aceso. Então, eles tinham a função de manter esse fogo aceso. Como? Com as lenhas. Eles tinham que ficar trocando as lenhas para que o fogo não se apagasse. Mas o fogo, quem mandou foi Deus. Mas, ao fato deles ficarem trocando a lenha, eles estavam garantindo que o fogo não cessasse. Então, por isso que no versículo 7 diz que eles colocam fogo no altar. Não é que eles colocam, é que o fato deles irem trocarem a lenha ali no altar vão garantir o fogo naquele altar. Então, a função dos sacerdotes era que eles garantissem que o fogo não apagasse. A gente vai ver mais para frente aqui no livro de Levítico mesmo. Então, quem vai mandar o fogo sobre esse altar, o fogo no holocausto ali sobre esse altar, é Deus. Não são os sacerdotes que vão acender o fogo, é Deus que vai mandar o fogo. E esse fogo não vai se apagar.
E a função dos sacerdotes é manter esse fogo aceso. E eles vão mantendo esse fogo aceso trocando a lenha. Então eles vão trocando a lenha e o fogo vai se mantendo aceso. E é dessa forma. E a gente vai ver mais pra frente com mais detalhes. Não vou antecipar, já antecipei bastante, mas pra gente compreender esse versículo 7, senão a gente vai achar que eles colocaram fogo. Não foi. Eles garantem que o fogo continue, né? Então, no versículo 8 diz: também os filhos de Arão, né, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, né? Então agora vai falar qual que é a ordem dos pedaços que tem que ser colocados sobre o altar. A gente lembra que era um altar grande, né? A gente estudou já o tamanho do altar no livro de Êxodo. Então, aqui diz qual que era a ordem, o que eles vão colocar. Eles vão arrumar primeiro a lenha ali, né? Tem que organizar a lenha, não é? Chega lá e jogar a lenha assim no altar, não. Eles tinham que organizar, é uma coisa organizada. As coisas de Deus são organizadas, né? Sem chegar e jogar de qualquer jeito, não. Então, eles organizariam a lenha primeiro, cuidadosamente. E depois, depois de organizar a lenha cuidadosamente sobre o fogo que Deus vai mandar, né? Que Deus vai mandar depois do fogo, eles vão fazer o quê? Eles vão colocar a cabeça, eles cortaram em pedaço aquele animal, né? Então, ele vai pegar a cabeça e vai colocar lá a cabeça, né? Vai colocar o redenho. O que é o redenho? A gordura. Então, eles vão colocar a gordura ali também, né? Pra ser queimada, né? E diz aqui, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. E eles tinham que deixar aquele holocausto queimando a noite inteira. Não podia chegar lá e apagar o fogo. Você tem que esperar o holocausto ser consumido completamente. A gente vai ver também mais pra frente isso. Aí no versículo 9 diz, né? Porém, as entranhas, né? O que são entranhas? Entranhas são os órgãos que tem na parte da barriga e na parte do peito. Então, esses órgãos seriam retirados do animal e as pernas desse animal também seriam retiradas. Para quê? Para serem lavadas. Elas vão ser sacrificadas, elas vão ser queimadas, mas elas precisam passar antes por uma lavagem, né? Que significa purificação. A gente lembra, né, que na última aula de Êxodo eu falei que muita coisa é purificada pela água, né? A maioria é pelo sangue, mas muita coisa se purifica pela água. E aqui é isso, é uma purificação interior, né? Como se representasse a purificação interior, né? Pegando os órgãos interiores, é uma purificação interior, e as pernas, né? Uma purificação da caminhada, né? Como se fosse uma caminhada ali purificada. Então, primeiro são lavados, né? E depois queimados. Então, essa parte primeiro lava. Aí diz assim, então, no versículo 9, repetindo. Porém, as entranhas, né? Que são os órgãos da região da barriga, do peito, e as pernas desse animal, né? O sacerdote vai lavar, né? Com água. A gente lembra que tem a bacia ali, né? É claro que ele não vai enfiar na bacia. Provavelmente devia ter um jarrinho, alguma coisa, ele lavava ali, né? E diz aqui, depois de lavar, né, ele vai queimar tudo sobre o altar, né? Vai queimar os órgãos e a perna sobre o altar. É holocausto, né? O holocausto, a gente lembra, é oferta queimada, é oferta completa queimada, né? De aroma agradável ao Senhor, né? Então, a gente viu que eles vão esfolar a pele, vão tirar o couro, né? O couro vai ser entregue pro sacerdote, né? O couro fica com o sacerdote, né? Os sacerdotes faziam roupa com couro, né? Então, o couro vai ser entregue aos sacerdotes ali. Aí, no versículo 10 diz, se a sua oferta for de gado miúdo, então agora chegou na classe média. Agora a pessoa já não tem tanto dinheiro assim, ou não queira, aqui é algo voluntário, né? Então, aqui a pessoa quer oferecer um gado menor, né? Então, a pessoa já não tem um gado grande, vai oferecer um gado menor. Então, aqui Deus dá possibilidade para todo tipo de pessoas, né? Então, aqui agora já é um gado menor. O que vai acontecer no gado menor? Não muda. É o mesmo segmento, né? A lógica é a mesma. Só que a gente vai ver mais detalhes do que no primeira menção. Mas não quer dizer que o primeiro não siga os mesmos detalhes, né? Que às vezes Moisés dá um detalhe em uma coisa e suprime na outra. Tá se falando tudo sobre a mesma coisa, então o detalhe é para tudo, né? Então, aqui no versículo 10 diz, se a sua oferta for de um gado miúdo, né? Então, você não tem boi, né? Não tem condições de dar um boi. Então, você vai dar uma cabra. Eu sou classe média, né? Eu sou meio rico, né? Eu sou ali no meio termo, nem pobre demais, nem rico demais. Eu posso dar
uma cabra, posso dar uma ovelha, né? Então você vai chegar lá, aí diz assim, se a sua oferta, né, for de carneiros ou cabrito para o holocausto, também tem que ser macho. Então segue o que a gente já havia estudado agora há pouco, tem que ser um macho e tem que ser sem defeito também, né? Tem que ser perfeito. Aí no versículo 11 diz, e o imolará, né? Eu não vou entrar em tantos detalhes agora porque eu acabei de explicar, né? Mas eu vou dar uma atenção aqui. Então a pessoa vai entrar de novo ali, né? Aqui, ele vai entrando ali e ele vai matar. Só que agora vai dar mais detalhes pra gente, vai falar qual posição que ele vai estar para matar. Isso não quer dizer que o anterior não esteja na mesma posição. Provavelmente é a mesma posição para a morte, para matar ali o animal, né? Mas é que agora se tem essa informação, né? Não tem porque ficar repetindo também a mesma informação. Aí Moisés deu agora. Aí diz assim, né? Então o pecador que entrar lá, né, com aquele animal de menor porte, né, ele vai matar o animal, né, ao lado do altar. Então ele vai matar o animal ali, ó, do lado aqui do altar, ele vai matar o animal, né? E agora vai dar uma informação nova, vai falar que lado que ele tá do altar. Eu fiz um desenho na minha lousinha aqui, ficou mais ou menos, mas dá pra ver. Aqui explica qual o lado que ele vai estar do altar. Então aqui eu fiz pra gente ter uma ideia. Aqui, ó, é o norte, né? Aqui é o norte, aqui é o sul, né? Aqui é o oeste, né? Oeste, ocidente, né? Certinho? Aqui é o leste, oriente, né? Então, a gente lembra que a porta do tabernáculo e a porta do átrio ficava aqui, desse lado, né? Esse lado aonde? Pro leste, né? Oriente. Então, ficava aqui pro oriente. E aqui o fim do tabernáculo, o final do tabernáculo ficava para o ocidente, né? O oeste, ocidente. Então aqui nós estamos, né? Aqui nós estamos no altar do sacrifício. Meu desenho ficou mais ou menos, mas dá para dar uma enxergada aqui. Aqui é o altar do sacrifício. Tá dizendo o que nesse capítulo? Tá dizendo que o animal vai ser morto, né? O pecador tem que matar o animal de que lado? Do lado norte. Então, o animal vai ser morto aqui, ó, desse lado norte. O animal vai ser morto aqui. Desse lado norte, né? Aqui é a parte de cima, o lado norte. Aqui é o lado norte, né? A gente lembra. Do lado leste fica a entrada ali do tabernáculo, a entrada do átrio, né? Então, ele vai matar o animal do lado norte. Então, é aqui em cima que ele vai matar o animal. Eu fiz esse desenho pra gente ter uma ideia de onde eles ficam na posição para matar o animal. Então, aqui é a entrada, né, do átrio, e aqui é o altar de bronze, e aqui o pecador fica matando o animal. Aí, agora, diz assim, ele vai ficar do lado norte, matando o animal perante Deus, né? E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue do animal ao redor, sobre o altar, né? Então, assim como fez com o outro, também vai ser aspergido o sangue desse animal, né? Ao redor ali do altar. Aí diz no versículo 12, depois ele, o pecador, né? Assim como foi feito antes, o pecador vai pegar esse animal e vai cortar em pedaços também. E como também a sua cabeça e o seu redenho, né? Então, assim como foi feito anteriormente, vai ser feito agora. Então, ele vai cortar em pedaços, aí vai pegar a cabeça do animal, né, que cortou em pedaços, vai pegar a gordura do animal e vai colocar ali, sobre a lenha, né, que o sacerdote arrumou ali, vai colocar ali em cima, né? Aí diz aqui, o sacerdote os porá, né, a cabeça e a gordura sobre a lenha ali que está no fogo sobre o altar. Aí no versículo 13 diz a mesma coisa do anterior, né? Então diz assim, versículo 13, porém as entranhas, né, que a gente já viu que entranhas são os órgãos da barriga, né, e do peito, né, vão ser lavados também, como o anterior foi. Então as pernas e os órgãos interiores, né, ali as entranhas, vão ser lavados com água para purificação, como nós vimos no anterior também, né? Vai haver uma purificação interior, significando a purificação interior daquele ser, né? E a purificação da caminhada daquele ser. E diz aqui, né? E as pernas serão lavadas com água e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar, né? É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, né? Então segue a mesma coisa do gado maior, conforme a gente já acabou de estudar. Agora a gente vai ver o pobre, né? Imagina a situação, a pessoa não tem boi.
A pessoa não tem cabra, não tem ovelha, a pessoa é pobre. E aí, a pessoa não vai poder se reconciliar com Deus? Então agora no versículo 14 fala, não, vai poder se reconciliar com Deus. Então essa pessoa tem que trazer uma pombinha, tem que trazer uma pomba rola, né, uma rolinha, para ela se reconciliar com Deus. Então tinha que levar uma pombinha. Não tem pombinha, não se reconcilia. Tinha que levar a pombinha, gente, era assim. Para vocês verem, né? Então hoje, de graça, né, Jesus Cristo nos reconciliou de graça pra gente, porque a gente, né, não ofereceu nada assim. Mas antigamente, se você não tivesse uma pombinha, você é pobre, pobre, pobre e não tem pombinha, não se reconcilia. Não se reconcilia. Para se reconciliar, você precisa ter uma pombinha. Não tem pombinha para morrer no seu lugar, você não se reconcilia. Era isso. Então diz no versículo 14, se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, né? Então a pessoa não pode dar um gado grande, a pessoa não pode dar um gado médio, então ela vai dar uma ave. Aí diz qual ave, né? Então a pessoa tem que ter, não é qualquer ave, não vai pegar um urubu, não vai pegar um gavião, né? Tem que ser uma ave agradável a Deus, né? Não é qualquer coisa. Então diz aqui, aí você pode trazer então uma rola, né? Uma pomba rola, né? Eu fui ver o que era, seria uma pomba rola, um tipo de pomba, né? Ou um pombinho, né? Uma pomba filhote. Então você traz um desses dois. Não tem nenhum desses dois, então não vai ser reconciliado. Sinto muito, não vai ter reconciliação com Deus. Era essa a situação antigamente. Então, graças a Deus, Jesus Cristo veio e nos reconciliou com Deus. Porque quem não tivesse pombo estava perdido, né? Então era assim. A gente vai ver agora no livro de Levítico que cada coisa era um sacrifício. Se você não tivesse dinheiro, se você não tivesse condições de dar aquilo, já era. Você não conseguia ter o pagamento, você não conseguia se reconciliar, você não conseguia ter comunhão com Deus. Se você fosse muito pobre, você não tinha condições, não ia ter um retorno, você não ia conseguir se aproximar de Deus. Era assim antigamente. Então diz no versículo 15, o sacerdote, né, atrará ao altar, né? Então o sacerdote vai trazer essa pomba até o altar, né? E com a unha dele, do sacerdote, ele vai destroncar a cabeça desse animal, né? Só que ele vai destroncar a cabeça, porém ele não pode separar o corpo, né? Diferente dos outros animais, é um animal pequeno. A gente vê que esse animal pequenininho não fala para pôr a mão na cabeça, né? Os outros dois anteriores teve que pôr a mão na cabeça. Mas por ser um animal tão pequeno, já vai na mão da pessoa, então ali já se considera que você já transmitiu para a pessoa, para o animal, né? Então o animal já tá ali te representando, porque você já pôs sua mão ali no animal para levar o animal até o sacerdote, né? Então não tem essa condição de falar de pôr a mão na cabeça ali da pomba. E aqui a gente vê também que vai ter uma coisa diferente. A pomba, ela não é dividida. Porque o que acontece? A pomba, ela é pequenininha. Então, imagina, se for dividir muito a pomba, for cortar muito a pomba, não vai ter sangue depois para jogar no altar. Então, eles economizavam esse tipo de coisa, de mexer muito no animal, porque senão não sobraria sangue para purificar. Então, não mexiam, não cortava, não ia cortar como cortava em pedaços os outros animais maiores, né? Então, diz isso, diz que você chegava com a pombinha lá pro sacerdote, o sacerdote quebrava a cabeça da pomba, né? Mas não separava ali, continuava ali no pescoço, ali pendurado, né? Quebrada a cabeça, mas pendurada ali no corpo. E a queimará sobre o altar, né? E queimava ali a pombinha sobre o altar, né? A gente vai ver que tem uma observação embaixo que vai falar que tem algumas coisas que são retiradas da pomba também. A gente lembra que dos outros animais era tirado o couro, né? Era tirada a pele, não dava, imagina, vai tirar a pele da pombinha, não vai ter muito sangue ali. Então tirava as penas, a gente vai ver que tirava as penas da pomba. Então diz aqui, né, e vai queimar então essa pomba sobre o altar, né, e o seu sangue ele vai fazer correr na parede do altar, né, então é um sangue menor, é um animal menor, não tem tanto sangue, então vai correr ali pela parede, não é tanto sangue para jorrar ali, para jogar ali, ali dentro, né, e ficar aquele sangue enorme, então vai ser ali escorrendo na parede do altar, que é uma pombinha, um animal menor, né? Aí no versículo 16 diz, né? Tirará o papo, né? Então você vai tirar o papo dessa ave, né? O papo é o canal alimentar, né? Aqui, né? Na garganta, né? Vai tirar esse canal alimentar dela, né? Onde fica ali as impurezas, né? Coisa que ela deve ter comido ali e não digeriu ainda, né? Tava aqui, então vai ser retirado. E vai tirar também as penas.
Então, assim como dos animais anteriores, né, a gente viu que tirou a pele, o couro tira as penas desse animal pequeno. E lançará junto ao altar, né? E o lançará junto ao altar, né? Você tira tudo ali e lança também, joga ali junto ao altar do holocausto, que é esse altar de bronze, né? Para o lado oriental. Então, agora deu mais uma informação. Tá falando pra gente onde é o lugar das cinzas, né? Existe um lugar das cinzas ali, onde são colocadas as cinzas no altar, onde são deixadas as cinzas, porque as cinzas depois vão ter que ser jogadas fora, a gente vai ver. Então, onde que era esse local? Eu também fiz o meu desenho aqui, pra gente ter uma ideia, né? Era aqui as cinzas, ó. Aqui é a entrada do átrio, né? Aqui é o altar de bronze e aqui ficavam as cinzas, né? Então, as cinzas ficavam ali na direção da entrada do átrio, realmente. Aí, então, no versículo 17, para finalizar a aula de hoje, né, diz assim, rasgá-la-á pelas asas, né? Então, para queimar bem, para que ela seja bem queimada ali no altar, que ela seja uma completa entrega ali no altar, ele rasgava pelas asas, mas não de forma a virar duas, né? Não podia soltar e virar duas partes. Ele rasgava só para ela abrir, para queimar mais fácil, né? Então, rasgava pelas asas, porém não a partia, né? O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, né? Então, Deus se agradava desse sacrifício, dessa oferta, e Deus a recebia bem. Então, Deus aqui estava ensinando esse povo, né? Porque esse povo não sabia o que Deus gostava e o que Deus não gostava. Então, esse povo pensava que, vou matar meu filho, porque Deus vai gostar, né? Era um povo que vinha de um costume pagão, né? Os egípcios tinham esse costume, né? Os pagãos tinham esses costumes, né? De oferecer sacrifícios de aberrações, né? Então eles iam fazer isso. Era o que eles estavam acostumados a ver, então eles iam fazer isso para Deus. Então Deus já vai e fala, né? Deus já vai e põe uma ordem ali do que ele aceita, do que ele não aceita, do que ele recebe bem, do que ele não recebe bem. Então havia essa necessidade, né? Então hoje a gente vai finalizar aqui a aula, tá?